Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente em mais um vídeo. Peço que se você gostar do vídeo deixe o like, comente sua opinião a respeito. Compartilhem esses vídeos para o máximo de pessoas possíveis, certo? Ajudem aí no engajamento do canal. É um prazer ter vocês aqui me assistindo sempre, público fiel, certo? E é bom a gente também ter uma interação. Vocês deixam um comentário de vocês, ou vocês pegam o meu e-mail e me mandem, sei lá, matérias, conteúdos, né? Se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto, algum determinado assunto, pode pegar meu e-mail, tá sempre na descrição de todos os vídeos. Pode, sei lá, me mandar um conteúdo, alguma coisa. Vai ser um prazer estar reagindo ou fazendo vídeos sobre interesse de vocês, certo? Pois bem, ou até nos comentários mesmo, certo? Então a gente vai falar aqui de um artigo, ó, da tempo.com, dessa página aqui, que diz o seguinte, ó: até 2030, os desastres naturais devem aumentar seus impactos em 50%, certo? Então, vamos ler aqui um pouco para a gente ficar por dentro dessa questão aqui e a gente vai discutir um pouco em cima desse conteúdo aqui e a gente vai chegar à nossa conclusão no final, certo? Pois bem, como sempre. Então, o novo relatório do Estado dos Serviços Climáticos diz que o mundo precisa aumentar rapidamente os investimentos em sistemas de alerta precoce para eventos climáticos extremos. Em 2030, o número de pessoas atingidas por desastres naturais pode aumentar 50%, né? Então, segundo a estimativa aqui, né, desse documento aqui, desse relatório, né, do estado dos serviços climáticos, até 2030 vai aumentar muito esses desastres naturais, certo? Ou seja, vai ser muito comum da gente ver desastres naturais acontecendo toda hora. Bom, isso já está acontecendo em 2020, a gente ainda vai ver aqui, e a gente vai ver que esses eventos eles estão se intensificando, e isso tem a ver com coisas que estão para acontecer num futuro próximo, no meu ponto de vista, certo? Bom, então vamos lá, eu vou tentar ser mais rápido aqui na leitura, tá? Para não tomar muito tempo de vocês, tá? Vamos lá. Então, segundo esse relatório aí do Estado dos Serviços Climáticos de 2020, os desastres relacionados às condições adversas do tempo, do clima e dos perigos relacionados à água aumentaram significativamente nos últimos 50 anos, e mais de 11 mil desastres foram registrados nesse período, envolvendo milhões de mortes e trilhões de dólares em perdas econômicas. Os eventos meteorológicos extremos aumentaram em frequência, intensidade e gravidade como resultado das mudanças climáticas, certo? Em parte, os eventos extremos contribuíram no aumento dos registros de desastres em 5 vezes, atingindo comunidades mais vulneráveis e de forma desproporcional, certo? Vou deixar esse conteúdo aqui na descrição. Bom, então em 2018, cerca de 108 milhões de pessoas em todo o mundo, né? Aqui tá escrito globo, né? Eles colocaram aqui em todo o globo, mas eu não concordo muito, porque a Terra de modo algum é um globo. Mas enfim, não é isso que eu quero discutir não. Então, eles precisaram da ajuda do sistema humanitário internacional em decorrência de tempestades, inundações, secas e incêndios florestais. Isso aqui é o fato. Tempestades, inundações, secas, essas coisas realmente estão acontecendo, certo? Por quê? Porque a Terra é cíclica. A Terra tem uma configuração totalmente diferente do que nos ensinaram. O tempo não é linear, mas tudo ocorre em ciclos, certo? Bom, o relatório, produzido por especialistas de 16 agências internacionais, instituições financeiras e coordenado pela Organização Meteorológica Mundial, alerta que em 2030 o número de pessoas que serão atingidas por desastres naturais pode aumentar 50% a um custo de cerca de 20 bilhões de dólares por ano. Diante desse possível cenário, bom, os autores do relatório identificam onde e como os governos podem investir em sistemas eficazes de alerta, que fortaleçam a resiliência dos países a vários riscos relacionados às condições ambientais, principalmente nos mais vulneráveis. Então, quase 90% dos países menos desenvolvidos e pequenos estados insulares tem como prioridade investir em sistemas de alerta precoce. Esses países já perderam bilhões em desastres naturais nas últimas 5 décadas. No entanto, muitos deles não possuem a capacidade necessária e o investimento financeiro flui para outras áreas, né? Por que será, né? Por quê, né? Porque a gente sabe, desvio de dinheiro é uma coisa muito comum em vários governos do mundo, certo? Pois bem, então, visto tudo isso, a gente vai dar uma olhada nesse conteúdo aqui e a pergunta que eu faço é o seguinte: por que está acontecendo tanto desastre natural de uns tempos para cá? Por que a gente vê acontecendo com mais frequência eventos naturais
em muitos lugares do mundo, certo? E por que a tendência é aumentar cada vez mais esses desastres naturais? Qual é a decorrência disso? Bom, no meu ponto de vista é isso aqui, ó, inversão do campo magnético. Tudo isso vai contribuir para essa inversão do campo magnético, que é um evento que está ligado com o quê? Com extinção em massa. Eu já fiz, ó, vários vídeos, uma série de vídeos falando só sobre esse assunto aqui no canal. Tem uma playlist só sobre esse assunto, certo? Bom, então tudo isso está acontecendo em decorrência disso aqui, certo? Porque a gente sabe que a Terra tem seus ciclos. A gente já passou, né? A história humana já passou por cerca de 5 colapsos, 5 extinções em massa, e todas elas estão relacionadas a eventos naturais, certo? Então, sim, também houveram grandes pestes, como a peste negra, né? Houveram grandes doenças, né, que devastaram boa parte da população, mas grande parte das extinções em massa estão relacionadas com eventos naturais, e isso inclui, no meu ponto de vista, a inversão do campo magnético da Terra. Bom, esse conteúdo aqui a gente vai dar uma lida. Eu já fiz vários vídeos sobre inversão do campo magnético aqui no canal, mas sempre chega pessoas novas que não estão muito por dentro do assunto, e a gente vai dar uma conferida aqui, ó. Como a inversão do campo magnético da Terra afetará a vida na Terra. Então, a inversão do campo magnético, aqui está polo magnético do planeta, mas no meu ponto de vista não é o polo magnético que vai inverter, e sim o campo magnético, porque eu não acredito nesse modelo aqui da ciência convencional, tá? Mas tudo bem, a gente vai dar uma lida aqui e ficar por dentro. Então, essa inversão do campo magnético soa como um enredo de um filme de desastre, mas parece acontecer de forma cíclica, preste atenção, e em intervalos um tanto previsíveis. Então aqui diz, na verdade, nos últimos 20 milhões de anos ou mais, lembrando que eu não concordo com essa datação muito grande, né, com esse período longo, né? Então eles dizem aqui que nos últimos 20 milhões de anos ou mais, o campo magnético da Terra mudou a cada 200 mil a 300 mil anos, embora tenha passado mais que o dobro desde o último. Mas o que isso significa? Bom, a próxima inversão magnética pode ocorrer a qualquer momento. Então, aqui vai falar um pouco também sobre a origem do campo magnético, né, que é a explicação padrão do modelo do globo, que o campo magnético da Terra tem origem em seu núcleo, e a razão pela qual a Terra tem um campo magnético é devido ao seu núcleo de ferro sólido, que é cercado por um manto de metal líquido quente, que gera uma corrente elétrica conforme se move. Então a explicação aí da origem do campo magnético, lembrando que isso aqui é baseado no modelo do globo, no modelo de Terra plana, no meu ponto de vista, o campo magnético ele é gerado por uma corrente elétrica, tá? E isso explica o porquê que a Polaris ela está centrada no norte e todas as estrelas giram ao redor da Polaris, que é uma estrela fixa, certo? E é muito interessante isso, porque em ambos os modelos é possível acontecer a inversão do campo magnético. Esse é o mais fantástico dessa discussão. Em ambos os modelos que você acredita é possível, mas eu simpatizo mais com o modelo plano por razões óbvias do meu ponto de vista, coisas que me testificam que esse modelo faz mais sentido, certo? Bom, então aqui vai falar um pouco sobre os efeitos da reversão geomagnética. Aí eles dizem aqui o seguinte, que a última mudança, né, dos polos magnéticos na visão deles, né, do campo magnético, eles querem dizer, ocorreu por volta de 42 mil anos atrás, não concordo, tá? E foi acompanhada por um enfraquecimento do campo magnético, que está acontecendo hoje, certo? Que se acredita ter causado uma crise ambiental global, né, mundial, né, no final do período glacial. Essa curta reversão magnética é conhecida como excursão de Lachamp, porque a primeira evidência do evento foi descoberta nos fluxos de lava de Lachamp, um maciço central francês na década de 1960. Os danos à camada de ozônio causados pelo severo enfraquecimento do campo magnético da Terra durante o evento Lachamp podem ter levado a mudanças drásticas nos padrões climáticos. Essas mudanças podem, por sua vez, ter levado à extinção da maioria das espécies da megafauna e talvez até mesmo dos neandertais. Eu não acredito que esses neandertais existiram, porque eu não acredito na evolução. Vou deixar claro que eu sou criacionista, todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Não temos ancestral em comum com um macaco ou coisa do tipo, tá? Ou com, sei lá, um neandertal, tá? E não acredito nesses períodos longos de 42 mil anos, porque para mim a Terra é mais jovem, muito mais jovem do que isso, certo? E a Terra para mim é o centro do universo, a Terra é um grande plano estacionário fixo, tá? Já falei várias vezes isso e esses dados aqui, em parte, estão corretos, essas coisas, essas informações, só que a gente precisa adaptar essas informações para um modelo correto, certo?
Então, no entanto, outros casos de inversão do campo magnético não parecem ter sido acompanhados por quaisquer mudanças drásticas na vida vegetal ou animal. Na verdade, dada a frequência com que o campo magnético oscilou ao longo do tempo, é improvável que o evento tenha afetado a capacidade de existência de vida na Terra. Bom, eu discordo em parte disso aqui, certo? Assim, a gente tem que sempre filtrar a informação, não concordo com tudo que eles estão falando aqui, mas em parte o que eles estão dizendo está correto, e é interessante da parte deles chamarem atenção para essa questão, porque isso aqui faz as pessoas procurarem mais sobre esse assunto. Só que a gente tem que pegar esses dados, todas essas informações, e aplicar no modelo de Terra plana, certo? Se a gente pega essas informações e aplica no modelo correto, a gente vê que as coisas batem, fazem mais sentido. E se a gente entende o plasma, a gente consegue entender a questão do universo. Por quê? Porque tudo vem do plasma. Tudo, por exemplo, a Terra ela é abastecida com a energia do plasma, que é a energia do Criador. Ou seja, o Criador mantém a Terra funcionando, o campo magnético funcionando, as coisas funcionando, tá entendendo? Daí, o que acontece? O plasma também é responsável pelos elementos químicos no modelo de Terra plana, pelas jazidas de mineral, etc e tal. É responsável pelos fenômenos de meteoro, né? E, mano, para vocês terem uma ideia, o quão é interessante discutir sobre esse assunto. Porque, como eu falei, a inversão do campo magnético pode funcionar nos dois modelos, tanto no modelo plano como no modelo do globo. Porém, eu já fiz vários vídeos também, inclusive, sobre isso aqui no canal. Quando você estuda sobre isso no modelo plano, você vê que faz mais sentido com o que é descrito em Apocalipse, por exemplo, na questão da ira do Criador, né? No fim dos tempos. Bom, então esse é o modelo que a ciência acredita. Esse é o modelo que a maioria das pessoas acreditam também, certo? Esse evento também acontece no modelo do globo? Acontece. Só que é o que eu falo, esse modelo ele está menos perto da realidade, certo? Por quê? Porque se a gente pegar todos esses dados e aplicar para esse modelo aqui, faz mais sentido. Por quê? Porque aqui nós temos a Terra fixa no centro do universo, aí ela é coberta por uma cúpula, por um domo, e a gente tem aqui o Sol e a Lua e as estrelas, e em cima, aqui a gente tem as águas acima do firmamento e a gente tem um plasma. Ou seja, essas águas são geradas pelo plasma, porque o plasma também está gerando H2O lá em cima. Então, o plasma, a luz dele é tão forte, porque o plasma, no meu ponto de vista, é o primeiro estado da matéria, ele é um gás ionizado, certo? Então, como ele está a temperaturas altíssimas, ele reflete a sua luz no firmamento, né, que é feito de gelo, um tipo de gelo específico, e esse domo ele serve como uma lente convergente e acaba criando um ponto focal do Sol aqui na nossa atmosfera, certo? E o Sol ele tem sim seus ciclos, por quê? Porque hoje a gente está vendo que o Sol está muito esbranquiçado. No passado, sei lá, uns 20, 30, 40 anos atrás, o Sol ele era um pouquinho mais amarelado. E a Lua também é uma projeção holográfica aqui na nossa atmosfera, no meu ponto de vista. E a gente tem um plasma acima, e quando o campo magnético chegar a zero, ou seja, o plasma ele desce, vai derreter o domo e vai tipo assim atingir as grandes cidades. Tudo que tiver eletricidade, né, linhas férreas, campos de petróleo, mina, tudo isso vai ser devastado e vai acontecer, né, uma grande catástrofe na Terra. Bom, e no meu ponto de vista isso explica consequentemente o porquê que eles estão começando a soltar nas entrelinhas, subliminarmente, coisas que lançam luz a esse modelo aqui. Várias matérias aí que estão sendo lançadas aí recentemente, que eu já fiz vídeos sobre várias, que estão dando a entender que muitas das coisas que nos ensinaram podem estar erradas. Tudo isso lança luz a esse modelo, e eles sabem, esse pessoal que controla as coisas, eles sabem que tá para acontecer esses eventos naturais, e eles já estão deixando claro. Por quê? Porque vai ter uma hora que não vai ter como mais esconder. Por quê? Porque esses eventos naturais, eles vão deixar muito claro pra gente que os antigos estavam corretos, e que esse modelo aqui, ó, tá mais perto da realidade. Certo? E esses eventos naturais vão nos mostrar isso. Bom, espero que vocês tenham entendido. O raciocínio do vídeo é esse. Vou ficando por aqui. Fortíssimo abraço para você que me acompanha. Continuarei falando mais sobre essas e outras. Por hoje é isso. Muito obrigado e até mais.